saber de cada um a sua história de vida interior, não apenas fatos, eventos, informações sociais, idade social, identidade, mas história de vida interior. Cadê? Deixei eu. Por exemplo, veja, aí eu já vou falando profissionalmente. Não existe uma fórmula me perdoe, né? Uma fórmula de terapia tirada de um sistema teórico, válida mecanicamente para todo mundo. Cada um exige um sistema personalizado, um atendimento personalizado. Né? Então, eu, dando aula de psicoterapia na área da Gestalt, né? Ao final, quem é psicóloga? Vocês, Graciela? Ripete o nome? Adriana. Só vocês duas são psicólogas. Não, tudo bem. Você é enfermeira. Assistente social. Né? Mas vale, porém, porque nós somos agentes de saúde. Com sistemas de formação acadêmica diferente, privilegiando o corpo, privilegiando as relações sociais, assistentes sociais, privilegiando mecanismos, estruturas, dinâmicas mentais, mas ao final somos operadores sociais da saúde, corpo, mente, corpo. Contudo, espírito, mente, corpo, mente, espírito também. Cada área profissional tem os seus ritos, mas a essência é incomum. Por exemplo, as alunas de psicologia, profissionais da psicologia, na área da psicopatologia, transtornos mentais são transtornos da existência, transtornos da vida, fórmulas psicológicas, mas ao final a essência é comum. A primeira coisa que uma agente de saúde deve saber é penetrar dentro da história de vida de cada um. História de vida interior, não crônica da vida, mas história da vida. E como esta história da vida, praticamente como esta vida está foi plasmada, né? Passou por momentos dramáticos, decaiu até no caos, no desespero, e como esta história de vida agora está se projetando para o futuro. E como a pessoa se relaciona com esta história de vida. Não sei se vocês me entenderam. Vejam, por exemplo, história de vida de uma paciente do CAPS. Não é do CAPS, de clínica. Vocês têm um dossiê de cada cliente ou apenas como é que poderia chamar? Um prontuário ou uma história de vida? E vocês procuram penetrar dentro desta história de vida, senti-la, se apaixonar por esta história. Não é possível, é muita gente, não tem como entender a diferença da outra. Já vale, Humberto, vale isso. Ao invés do prontuário, me façam uma história de vida dos vossos usuários aqui. E, é claro,
Uma pessoa não pode entrar em todas as histórias, mas cada uma, não digo privilegiar, mas adotar usuários como se fossem companheiros da existência, da vida, que coincidências contingenciais e providenciais foram colocados ao nosso lado. Terapeuta de referência. Me estão convidando em Palmas era 9 de novembro, mas não é mais possível, por outro encontro nacional sobre a adoção tardia. Vocês são, ia falar com vocês lá em Palmas, assim, tutores, monitores, agentes de saúde do CAPS são adotantes de sujeitos, de pessoas tardias, porque é fácil adotar uma criancinha recém-nascida, 3, 4, 5 aninhos. É como às vezes entrar em uma loja de brinquedos, né? Mas adotar um dependente químico, adotar um decaído na história de vida, cuja história de vida entrou em catástrofe, acho que para mim é mais sagrado, é mais cristão, me perdoe os padres, que abençoar a gente assim. Entenderam? Né? Então, Graciele, compromisso. Eu pedi para vocês fazerem uma história de vida, para que palavra você disse, terapeuta? De referência. Para eu ser uma referência, não como modelo, mas ser uma referência como sócio, companheiro, companheira, né? Isto já poderia ser um projeto. E essas histórias de vida deveriam ser ditas, comentadas, para cada um receber uma referência, não apenas o profissional de destaque ou com uma responsabilidade institucional, mas cada um ser conhecido no seu drama interior, e aí tem depois o que fazer para cada um. Entenderam? Se eu não tenho uma história de vida, eu não consigo ser de referência o terapeuta. E eu vou associá-lo à minha vida, à minha experiência de vida. Eu tenho menos de histórias de vida, né? Várias. Umas ou outras até com títulos, né? Assim. Bom, eu estou um pouco meio perdido, né, Adriana, sou eu. Adriana, estou um pouco perdido. Não. Que poderia hoje vocês dizer, valeu a pena ou perdemos tempo? Entenderam? Então, eu dou tópicos da história de vida, tópicos. Está entendendo, não? Sim. Tópicos da história de vida. O primeiro grande tópico é a experiência da insegurança, da segurança, da coragem para enfrentar a existência. Pois, na sua essência, esta existência é não apenas complexa, às vezes obscuras, tenebrosas, misteriosas. Por que estamos neste mundo?
Estamos fazendo o quê? Qual é o objetivo de nós existirmos? Viemos a fazer o quê? Tem gente que não tem, é confusa, é perdida, não tem a ideia de si, não tem identidade. Então, neste marasma que é a vida, que é a sociedade, se perde, confusa, insegura. Então, o meu primeiro trabalho com cada um, quem é você? A tua ideia, e sobre esta ideia, a tua identidade. Isto já é uma primeira, como dizer, fundamentação da segurança. Porque se eu não sei quem eu sou, eu me sinto inseguro. Se eu me sinto perdido no marasma, no cataclisma, no caos, eu me sinto inseguro. Se não tenho uma ideia de mim, sobre a qual construir uma identidade, um projeto não apenas social, profissional, mas um projeto existencial. A esta altura não precisa de títulos universitários, de profissões. Quanta gente simples tem uma certeza, tem uma segurança, uma estabilidade frente do... Estou repetindo pela quarta vez a palavra marasma, estes assim, terremotos sociais, éticos que acontecem. Eu me encontrei com pessoas simples, de nível primário, em termos escolares, mas uma firmeza. E não sempre todo mundo com a religião, melhor ainda, mas o eu é um ponto firme. Isto é muito importante para mim. Então, primeiro, o meu trabalho é fazer com que a pessoa se sente segura, mesmo doente, se sente segura. Então, eu diria, como nas minhas relações de referência, de tutor, de cuidador, eu posso transmitir ao meu assistido uma experiência de segurança, não porque tomo um café aqui e tomo um remédio, mas porque ele se entende, se compreende, se aceita. Eu, às vezes, nas minhas terapias, digo assim, quando teu nome? Lídia. Quando iniciou a existir este fruto do teu ventre, Lídia? Quando iniciou a existir o fruto do teu ventre? A minha nora também tem uma barriguinha igual a tua, foi a dela esta semana lá em Goiânia. Que se chama de Lavínia, é menina. Vai nascer 20 de dezembro. Lavínia. Bonito. Não fui eu que dei, eu escutei. 7 meses. Quando iniciou a existir? Quantos meses eu tô? Não. Quando iniciou a existir? Quando começou a existir? Quando começou a existir? A vontade de... Ou, fala bem, sugere bem, o teu desejo dele, mesmo ainda nada dentro, mas ela já existia no teu desejo. Mas veja aí agora, eu sou desejo, foi desejo de alguém, né? Eu posso, alguém ser meu desejo, e a existência é no desejo. Mas eu digo assim, nós todos somos desejos divinos.
ideias de Deus, que se encarnou. E aí então, primeiro trabalho, procura tu ter um desejo de ti, mas um desejo que revele um desejo superior. Não importa se fogão a lenha ou industrial, se no caso lá, uma grande empresa, se no campo, não. Desejo divino, uma ideia na humanidade. Até eu estou falando isso com lobos, até com filhos de Caim, homicidas. Eu brincando. Judas vai a ser de vós perdoado. Mas sabem por quê? Porque precisava, estou falando simbolicamente, para a história da salvação, alguém trair Cristo. Então, tadinho de Judas, o destino transcendente o obrigou a ser Judas. E Cristo de vós vai ele dizer: me perdoe, porque eu precisava de um papel que nem o teu, de uma ideia que nem, e tu vai a ser resgatado na tua história de vida. Eu que trabalho com criminosos e doentes, eu sou um esquizofrênico. Gosta da tua esquizofrenia. Mostra que tem sentido, mostra que tem significado. Mas eu sou doente. Faz com que as pessoas saibam que até doentes você tem alguma coisa para ensinar. Valorizar o processo, as condições, os eventos. Eu digo assim, coincidências não são acaso, puro acaso, e nunca são desgraças. Até um crime, até uma doença, até um luto, mas em um determinado nível são contingências. E em outro, para contingências, situações não previstas, quase que caíram em cima de mim, mas que foram necessárias para eu descobrir significados. Mas coincidências, contingências são sempre providências. Se eu conseguisse para uma minha usuária assistida que se convence que ela poderia significar até a sua pobreza, a sua fome, a sua doença, ela já está sendo eu diria uma profeta, uma profetisa, né? Uma mestre na existência. Então, primeiro meu trabalho é fazer com que o existir não caia na confusão, na obscuridão, na angústia, mesmo na sua misteriosidade, ou na sua complexidade, eu devo descobrir um significado. Não sei se estou falando à toa. Eu cheguei a tratar de adolescentes em Redoma porque eram assim, a risco de qualquer infecção, uma queda total do sistema imunológico. E no Redoma, tudo controlado, né? Não podiam nem sequer sair um momento, nem apertar a mão de ninguém. Contudo, conscientes e, contudo, felizes de poder viver. Eu não sei se falei a outra vez que a vida é o melhor e o maior bem que nós podemos ter recebido na existência, contrariamente ao que Sartre, filósofo, pensava. Eu disse que, a propósito de meu pai,
Primeira Guerra Mundial, um grande psiquiatra, médico. Falei disso no campo austríaco, meu pai no campo italiano, Itália-Áustria, 1918, 14, 15, 16, se entrar em guerra. Os austríacos de um lado, os italianos de outro lado, italianos bombardeando, os austríacos deitados, até quando o bombardeio parava, depois de um momento, levantava este grande psiquiatra, Eugenio Minkowski, olhando-se. Que maravilha, estamos vivos, é viva a vida. Né? Se nós pudéssemos fazer com que transmitir, olha, a vida, não importa em que condições, mas é um valor, vale a pena vivê-la, nós teríamos feito a maior obra terapêutica de sustentação, fazer com que a vida seja significativa, vale a pena, mesmo na pobreza, eu sei que falo assim porque se vai a me acontecer, eu quero ser coerente comigo mesmo, né? Podendo viver consciente, aceitando a segurança. Primeiro meu grande trabalho, mesmo de idade, mesmo doente, onde vai a resgatar, fundamentar a tua segurança. E esta segurança é a consciência de ser uma ideia. Esta ideia deve se manifestar, esta ideia deve se expandir, deve se tornar obra, ação, movimento. E não precisa ser um deputado, um senador, uma presidente. Dentro de uma família, a minha ideia se torna obra. Obra assim, de amor, de solidariedade, de reforço para os outros. Às vezes eu recebi mais ajuda de pessoas doentes que de médicos. Quando uma pessoa doente, mesmo doente, me fala assim, que bom, mas estou viva ainda, que pena. Entenderam? Você deve ter acompanhado cadastros na televisão, pessoas, homens, mulheres, perderam tudo, lembra nossas catástrofes de nós, mas ainda estou vivo, não me importa ser doente, não me importa se não tenho grande riqueza, estou vivo, e eu posso, eu digo assim, agora não sei se entro em uma experiência um pouco transcendente, se eu não preparo o meu momento de trânsito, não digo de morte, de trânsito, de uma dimensão para outra dimensão. Queria assim, pedindo a médicos que não me deixassem sofrer, mas que me deixassem consciente. Eu sou frágil com a dor, mas tudo bem, para poder passar este momento consciente e agradecendo de poder ter sido vivo, existente, de ter vivido, de ter conhecido maravilhas. Não me importa depois o que vai acontecer. Não está aí o tempo. Inclusive no meu quarto em Goiânia, recuperei um pedaço de relógio antigo, jogado no lixo para pessoas que não entendiam. O pendurei na parede e disse assim:
no istante do tempo que ti foi dado, se degrada o destino da humanidade. Vive-o intensamente com responsabilidade e amor. Entenderam? Não importa a pobreza, depois se não sei se na outra dimensão iremos a ficar de olhos assim. Era uma miserável e agora está tão alto, e o que estava tão alto está tão embaixo na miséria, na mesquinhez da existência. Se os nossos doentes, os nossos assistidos se conscientizassem disso e falássemos, você me está ensinando, não apenas você me está dando um apoio, obrigado meu, tal e tal assistido. Não é assim, a segurança, o significado da vida, da existência, não importa em que condições. É claro, porém, que um criminoso deveria te cuidar, né? Um dia tu deve dar uma resposta. Agora está tendo um momento, pensa bem, vamos juntos, né? Conta comigo a recuperar um significado maior, né? Que cancele tudo isso e tal. Então, o primeiro meu discurso com valor, a segurança, as certezas, me sinto firme frente do mistério da vida, da complexidade da vida. O segundo, não sei quanto tempo vocês me estão dando. O tempo que o Senhor puder nos oferecer, a gente agradece. Gente, eu gostaria tanto de ouvir vocês, né? Mas devo falar, mas você tem. É que assim, quando o senhor está falando, eu acho que assim, fala tanto, eu acho que também para a alma, né? A entonação, a filosofia mesmo, o seu pensamento, assim. Eu acho que a gente às vezes fica ali refletindo, né? Acompanhando, refletindo. Aí eu não sei também assim, em que hora a gente pode estar fazendo assim, algumas considerações, falando que não interrompa o seu raciocínio. Não, já. Sim, eu digo sempre, o que te dá segurança nesse estar aqui, neste mundo, neste tempo? O que te dá segurança? O que te dá segurança, Pedro? O que te dá segurança? O dinheiro, a conta no banco, a saúde? A saúde. E se tu perder a saúde, o que te dá segurança? Pensa. A saúde não está na tua mão, está no teu desejo. Mas qualquer evento imprevisto, físico, social, biológico, pode a tua saúde vir embaixo. Catástrofe. A palavra catástrofe não é do grego. Catá, embaixo. Trófomai. Vir. A evolução vem para baixo. Aonde que fica a tua segurança? Que te assiste? Claro, também. E se não tiver ninguém te assistindo, onde que fica? Essas são perguntas que temos que agradecer toda a saúde que nós temos, né? Os recursos para garantir a saúde e tal. Mas, depois, ao final, aquela, eu digo, de consistência que faz a minha existência firme, de onde vem? Esta é uma pergunta que eu queria deixar a vocês refletindo. E me estou fazendo para mim também. Entenderam? É para nós deixarmos para nós refletirmos, ou não responder agora? É claro que não é para responder agora. O que te deixa firme
consistente no teu existir. Palavras quase iguais ao final. Para chegar à última categoria que te dá consistência na existência. A colega disse saúde, não sei, o emprego, se ficar desempregado, e tal. Né? Ao final eu posso até dizer para alguém, deitado no chão, sujo, bêbado, ao final ele está dando até, se tornando objeto de reflexão para um sistema omissivo. Porque eu acho um crime de omissão ver um cidadão sujo, deitado entre calçada e rua e ficar lá horas e horas. Né? Então ele está tendo uma função, mesmo nesta loucura ou neste escândalo, né? Para alguém se responsabilizar. Não é trabalho meu, não é trabalho meu, não é. Né? E está claro, eu talvez pessoalmente não poderia pegá-lo, colocá-lo no meu carro e tal, mas polícia, agente de saúde, deveriam fazer com que não acontecesse isso. Até um doente, até um miserável, deve ser uma ideia de reflexão. E claro, que são coisas que a gente questiona isso. Primeiro, então, o que me torna consistente no meu existir, que me dá segurança. Eu vou pensar isso também. Estou pensando sempre nisso. E eu estou disposto, Humberto, a aceitar perdas. E perdas vão acontecer. Estou com 75 anos. Então, cada ano estou perdendo. Cada ano estou perdendo. Às vezes, não lembro mais amnésias. Gente, estou perdendo um pouco de memória. Hoje fui a fazer ginástica e sentia que eu era enferrujado, mas não posso recuperar assim, a elasticidade da idade de vocês. Digo, estou perdendo. Mas, porém, a minha assim, consciência não se está perdendo. Eu queria perder tudo, mas não queria perder a consciência para ser grato à existência. E agradecer a Deus de eu poder ter existido. E, na esperança, por ser ideia dele, desejo dele, nunca desistir de existir.